Oi, gente, hoje voltamos com mais um vídeo no nosso canal Concurseiros Online. Gente, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Pois eu vou aguardar. Logo aí embaixo no vídeo tem o nome Inscreva-se, de vermelho, você clica nele. Do lado tem o sininho, você clica no sininho e clique na opção Todas, para toda vez que postarmos vídeo novo, você ser avisado, para que você não possa perder nenhum vídeo. Hoje nós iremos falar de um assunto muito relevante nas provas de concurso público. É as tendências pedagógicas, certo? As tendências pedagógicas, elas se dividem em dois grandes grupos, na liberal e na progressista. Tendências pedagógicas. O que são as tendências pedagógicas? É aquilo que tende, ou seja, a fundamentação. Tendências, gente, são apenas teorias, nada mais. Como ela surgiu? Surgiu dos diversos pensamentos filosóficos e a partir daí os autores resolveram dividir em dois grandes grupos. Como eu já falei para vocês, é a liberal. Lembrando que quando eu falar de liberal, eu estou falando de acrítica. Esse A ele está negando, ou seja, ela não é crítica. E quando eu falar de progressista, a gente vai lembrar que essa tendência ela é crítica, certo? Liberal, acrítica, porque ela não é crítica. E progressista, ela é crítica, certo? Liberal, a palavra que predomina é a meritocracia. O que é a meritocracia? É uma hierarquia, gente. É um sistema ou um modelo de hierarquia, apenas isso. Já a progressista, ela busca a transformação da sociedade, ou seja, ela busca a transformação social. Enquanto ela é mais voltada para a hierarquia, o nome parece liberal, parece uma coisa livre, uma coisa que tem liberdade, quando na verdade não é. Muitas pessoas confundem. Quando eu me referi de liberal, você vai lembrar que existe uma hierarquia, e na progressista não existe, ela busca a transformação da sociedade. Vamos ver algumas definições. Na liberal e na progressista. Na liberal não há consciência de classe. A classe que predomina lá é a classe dominante, são das pessoas que têm mais poder aquisitivo, mais dinheiro, digamos assim. Ela prepara para a sociedade sem problematizá-la, ou seja, manda quem pode e obedece quem tem juízo. A meritocracia e a manutenção da desigualdade. Como eu falei para vocês, aqui na liberal existe uma hierarquia. Apesar do nome ser liberal, aparentemente dá a ideia de ser alguma coisa livre, mas na verdade não é. Existe uma hierarquia entre as classes sociais. Prepara a força de trabalho. Ou seja, na liberal, ela prepara para a força de trabalho, prepara para as fábricas, prepara o indivíduo para trabalhar mesmo. Na progressista, a educação para a transformação social, ou seja, ela já busca mais a questão da tomada de consciência, transformar o ser em um ser crítico, pensante. A educação possui caráter político e o indivíduo visto a partir de um contexto social para o fim da desigualdade, ou seja, o intuito da progressista é acabar com as desigualdades sociais, para que todo mundo eles tenha as mesmas oportunidades, os mesmos direitos. Na liberal, não. Tem uma classe que manda e tem uma classe que obedece. Na progressista, não. Eles querem acabar com a desigualdade social e quer que todo mundo possa ter as mesmas oportunidades, os mesmos direitos. A ação pedagógica que busca a transformação social, ou seja, a ação pedagógica, o que acontece na escola, ela sempre está buscando a transformação da sociedade, fazer com que esse meu aluno pense, com que esse meu aluno ele tenha senso crítico, que ele possa não aceitar tudo que é imposto pela sociedade, que ele possa criar o seu próprio pensamento, a sua própria ideia, ter suas próprias opiniões. É isso. Divisão das tendências pedagógicas. Como eu falei para vocês, elas se dividem em dois grandes grupos, que é a liberal e a progressista. Na liberal, eu tenho a tradicional, a gente vai ver mais na frente, passo a passo, cada uma.
eu tenho a renovada progressivista. Muita gente confunde essa progressivista com progressista. Progressivista, gente, existe uma hierarquia, está dentro da liberal. Na progressista, ela já é uma coisa mais livre. Renovada não diretiva e renovada tecnicista. Então, liberal tem um tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. Na progressista, eu tenho a libertadora, muito conhecida, tenho uma libertária, tenho uma crítico social dos conteúdos ou histórico-crítica. Se aparecer na sua prova de concurso público, crítico social dos conteúdos ou histórico-crítica, está correto. Você vai lembrar que ela está falando do crítico social, certo? Vamos lá para o resumo da liberal. Eu tenho uma liberal, cujo nome da tendência pedagógica é tradicional. Então, a liberal tradicional. O centro dela, gente, é focado no professor. Ou seja, o professor é que manda e o aluno obedece. O foco é o desenvolvimento intelectual, certo? O papel da escola, preparação intelectual e moral dos alunos para assumir seu papel em sociedade. Lembrando que essas escolas aqui, gente, elas são lá do período jesuítas, certo? Então, ela era escolas altamente tradicionais, certo? Onde o professor era o centro, era ele que mandava e o aluno, ele só recebia os conteúdos. É como se fosse um depositor de conteúdos. Os conteúdos, conhecimentos e valores sociais acumulados através dos tempos e repassados aos alunos como verdades absolutas, ou seja, os conteúdos eles eram repassados, eles eram memorizados e eram tidos como verdade absoluta. Os alunos eles não poderiam questionar o professor, certo? Então a verdade dele era o que o professor falava, o aluno tinha que acreditar e era uma verdade absoluta. E os conteúdos eles eram enciclopédicos, certo? O método, exposição e demonstração verbal da matéria e por meio de modelos, ou seja, as palavrinhas que eu tenho aqui, as palavras-chave, exposição e demonstração e modelos. O método, gente, ele era feito através da repetição, eles repetiam até que o conteúdo entrasse na cabeça do aluno. Era questão de depósito mesmo. Depositava o conteúdo até que o aluno aprendesse, até que ele memorizasse. Na relação professor-aluno, a autoridade era do professor, que exige atitudes receptivas dos alunos. Ou seja, o professor ele era altamente autoritário e o aluno ele era passivo, ele só recebia. O professor mandava e o aluno recebia. Então, eu tenho como palavrinha-chave, que pode aparecer na sua prova, autoridade e receptiva. A aprendizagem é receptiva e mecânica, sem considerar as características próprias de cada idade. Ou seja, era através da memorização mesmo. Era altamente mecânica, eu repetia até que esse aluno aprendesse. As manifestações, onde era que ocorria essa pedagogia tradicional? Nas escolas que adotam filosofias humanistas ou clássicas ou científicas. Ou seja, era nas escolas tradicionais, né? Nas escolas do tempo dos jesuítas. Então é isso, ó, como você pode ver, o que você tem que focar aqui na tradicional. Você tem que lembrar que o centro é o professor. O papel da escola era a preparação intelectual. Tem que lembrar que é na época dos jesuítas. Os conteúdos, os conhecimentos eram acumulados e repassados como verdades absolutas. Era através de enciclopédia. Os métodos era a exposição, demonstração, modelos prontos, através da repetição mesmo. Ação professor-aluno, autoridade, onde o professor era altamente autoritário e o aluno era passivo. A aprendizagem era mecânica, através da memorização. E as manifestações eram em escolas tradicionais.
Já na renovada progressivista, não é a progressista, a progressivista que é dentro da liberal, o centro é o aluno, o foco é aprender a aprender. Essa tendência aqui, gente, ela começou a se manifestar nos manifestos dos pioneiros da educação em 1932, ou seja, foi quando iniciou a escola nova. O papel da escola: a escola deve adequar as necessidades individuais ao meio social. A escola era altamente construtivista. Os conteúdos: estabelecidos a partir de experiências vividas pelos alunos frente às situações problemas, ou seja, o aluno ele constrói a sua própria aprendizagem. Eu tenho aqui como palavra-chave experiências vividas e situações problemas. Então, o aluno é responsável por construir a sua própria aprendizagem, é ele que determina o que ele queria aprender. O método é por meio de experiências, pesquisas e métodos de solução de problema, através de trabalho em grupo. A relação professor-aluno: o professor ele é auxiliador no desenvolvimento livre da criança, o aluno ele é ativo. A aprendizagem é baseada na motivação e na resolução de problemas, através de descobertas. Então, os alunos eles tinham uma motivação, eles pensavam em determinado tema para estudar. Através daquele tema, eles buscavam resoluções de problemas e daí eles descobriam várias coisas e acabavam construindo seu próprio conhecimento. As manifestações: eu tenho a Montessori. O que mais influenciou essa pedagogia foi o Piaget, Lauro de Oliveira Lima, De Crowley e o Dill. Então, foram esses autores. Lembrando que o Piaget foi o principal influenciador dessa pedagogia, dessa tendência pedagógica. E é isso. O que você tem que lembrar nessa tendência? Quais são as palavras-chave? Quando eu falar de renovada progressista, tenho que lembrar que o centro é o aluno e que ela começou no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932. Que o papel da escola é adequar as necessidades, que a escola era altamente construtivista, onde o aluno ele constrói o seu conhecimento. Os conteúdos são experiências vividas pelos alunos frente a situações problemas, ou seja, o aluno constrói sua aprendizagem. Os métodos são experiências e pesquisas, ou seja, por meio de trabalho em grupo. Relação professor-aluno: o professor ele era um auxiliador e o desenvolvimento era livre, ou seja, o aluno ele era um ser ativo, ele que buscava a sua própria aprendizagem, ele era livre para escolher o que ele queria aprender. A motivação: a aprendizagem era através da motivação e da resolução de problemas, por meio de descobertas, e o principal influenciador dessa tendência foi o Piaget. O nome da tendência pedagógica agora é a renovada não diretiva, ou seja, ele lembra muito a questão da escola nova, certo? Onde o aluno também é o centro. Lembrando, gente, que a escola nova ela iniciou na renovada diretiva, onde ela deu início, certo? E ela ganhou força na não diretiva. Como a gente já viu, o centro ele é o aluno, tenho que lembrar disso. O foco é a formação de atitudes. O papel da escola: formação de atitudes, onde o clima é agradável. Os conteúdos são baseados na busca de conhecimentos pelos próprios alunos, ou seja, através de relacionamento. Os alunos, eles mesmos buscavam os conhecimentos deles. O método baseado na facilitação da aprendizagem, através da realização pessoal. Na relação professor-aluno, a educação é centrada no aluno e o professor é quem garantirá um relacionamento de respeito, ou seja, o professor é facilitador. A aprendizagem: aprender é modificar as percepções da realidade, ou seja, aqui a aprendizagem era significativa para o aluno. As manifestações: o principal influenciador dessa pedagogia foi Carl Rogers e a escola de Alexandre Neil.
Então, o que a gente tem que lembrar dessa pedagogia, gente? Dessa tendência pedagógica, que aparece muito nas provas de concurso público em relação à não diretiva, certo? Que o centro é o aluno, ele buscava formação de atitudes, onde existia um clima agradável, os conhecimentos eram construídos pelos próprios alunos, o método é a facilitação da aprendizagem, a relação professor e aluno era centrada no aluno e o professor era facilitador. A aprendizagem, aprender e modificar as percepções da realidade, era uma aprendizagem significativa para o aluno e que as manifestações, o principal influenciador dessa pedagogia foi Carl Rogers. Uma outra tendência liberal é a tecnicista. O centro é o método, o foco é eficiência e produtividade. Essa tendência, gente, ela aparece muito também no behaviorismo, a teoria do comportamento humano, para quem não sabe o que é o behaviorismo. Então, se aparecer behaviorismo e perguntar qual é a tendência que corresponde a essa teoria do comportamento humano, você vai lembrar logo que é a tecnicista, certo? Então, o papel da escola é modeladora do conhecimento humano através de técnicas específicas. O sistema dessa pedagogia é através de sistema fabril, ou seja, não existia um diálogo, é aquele modelo de fábrica, onde ele era treinado para executar uma determinada ação dentro da fábrica, ou seja, se ele tinha que construir um sapato, ele tinha que saber todos os passos de construir um sapato, não existia um diálogo entre o professor e o aluno, ele só tinha que saber quais são os passos que ele tem que fazer para poder chegar no seu objetivo, que era a construção do sapato. Os conteúdos são informações ordenadas numa sequência lógica e psicológica, ou seja, era por meio de manuais, onde ele dizia o que o aluno tinha que fazer e ele só tinha que seguir, ou seja, é uma técnica. Você sabe que uma técnica, se você utilizar ela várias vezes, ela vai chegar no mesmo resultado. Então, por isso que é chamado de tecnicista. É uma técnica onde eu vou utilizar, posso fazer 1000 vezes. Se eu vou consertar um computador, eu vou utilizar aquela mesma técnica e todas as vezes ela vai funcionar dessa forma. O método é procedimentos e técnicas para a transmissão e recepção de informações. Eram perguntas e respostas, nada mais. O professor, a relação professor-aluno. Relação objetiva, onde o professor transmite informações e o aluno deve fixá-la, ou seja, o professor, ele era simplesmente transmitir a informação e o aluno tinha que decorar. O aluno era produtivo e a técnica está sempre no centro. A aprendizagem era baseada no desempenho, ou seja, ele ensina a fazer. Então, ele ensina como é que ele tem que consertar esse sapato, ele ensina como é que ele tem que consertar esse computador e ele só tem que executar. O aluno só tem que executar. Então, o que eu tenho que lembrar dessa tendência? Quando eu me referi à tendência tecnicista, ela é baseada na teoria do behaviorismo, onde o centro é o método, não é o aluno, não é o professor, é o método. O foco é a eficiência e a produtividade, ou seja, ele tem que ser eficiente, tem que produzir. O papel da escola era modeladora de técnicas específicas, o sistema fabril, você vai lembrar que não existia diálogo. Os conteúdos são informações ordenadas em sequências lógicas, era através de manuais. Os métodos são procedimentos e técnicas, ou seja, somente de perguntas e respostas. A relação professor-aluno, o professor ele transmite conteúdo e o aluno apenas recebe aquela informação e tenta fixá-las. E o aluno também aqui ele era produtivo. A aprendizagem era baseada no desempenho. Se o aluno conseguisse chegar no objetivo, que era na confecção do sapato, então ele tinha aprendido o conteúdo. E as manifestações, o principal teórico dessa tendência é Skinner, a Lei 5.540/68 e a Lei 5.692/71,
mas o principal influenciador dessa teoria foi o Skinner. Vamos agora para o resumo das progressistas. Nas progressistas, eu tenho a libertadora. Lembrando que quando eu falar de libertadora, eu lembro logo de Paulo Freire. Educação de adultos, ele não atuava dentro da escola, ele utilizava temas geradores, ele pegava aquilo que o aluno sabia para transformar em aprendizagem. Então, falou em libertadora, eu vou associar logo a Paulo Freire. O centro é autogestão pedagógica, o foco é conscientização e transformação. O papel da escola, não atua em escola, como eu falei para vocês, ela não era uma pedagogia que era voltada para dentro das escolas, porém ela visa levar professores e alunos a atingir um nível de consciência de realidade, em que vivem na busca da transformação social. Ou seja, aqui o papel da escola é ensinar a criança a viver em sociedade. Os conteúdos são temas geradores, ele parte da vivência do aluno. Então, ele pegava, quando Paulo Freire ia alfabetizar, ele juntava um grupo de, vamos supor, de pedreiros, ele pegava uma palavra-chave, um exemplo, tijolo. A partir daquela palavra, ele começava a puxar várias outras palavras para poder construir a aprendizagem do aluno. Por isso que chama temas geradores. Eu pego uma palavra, a partir daquela palavra, eu vou tirando vários outros temas para me poder desenvolver a aprendizagem a partir daquilo que a criança já sabe. O método são grupos de discussão através de diálogo, realização de diálogos. Então, eles discutiam entre eles para poder gerar uma aprendizagem. A relação professor e aluno, a relação era de igual para igual, ou seja, horizontalmente. Não existia uma hierarquia, nenhum era melhor que o outro. O professor aqui ele é animador e o aluno ele é crítico. Na aprendizagem, resoluções de situações, problemas, ou seja, são problemas do cotidiano que eles pegavam e construíam sua aprendizagem em cima daqueles problemas, em cima das palavras geradoras. E a principal manifestação, quem mais contribuiu para essa pedagogia foi Paulo Freire. Então, o que é que eu tenho que lembrar na libertadora? Centro, autogestão. Foco, conscientização da transformação social. Eu tenho que transformar o indivíduo para que ele possa viver em sociedade. Papel da escola, lembrando que ela não atua dentro da escola, mas ele busca tomar consciência da realidade para que haja uma transformação social. Os conteúdos eram feitos através de temas geradores. Os métodos eram através de discussão de grupos. A relação professor e aluno era horizontal, não existia uma hierarquia entre eles. E a aprendizagem era feita por meio do cotidiano do aluno. Ele pegava aquilo que o aluno sabia e tentava transformar em um tema para a aula e buscava algo que o aluno possa aprender com aquilo que ele já trazia do cotidiano dele. E o principal autor dessa pedagogia é Paulo Freire. Eu tenho agora a libertária. Na libertária, o centro é a autogestão também pedagógica, só que o foco é a participação crítica. Gente, nessa pedagogia, coloca alunos e professores em constantes conflitos para a resolução de problemas e tomadas de ação. Ou seja, o papel da escola, transformação da personalidade no sentido libertário e autogestionário. Participação crítica. Os conteúdos, as matérias são colocadas, mas não exigidas. A gente sabe que quando você deixa algo muito aberto, algo muito livre, que era o que acontecia nessa pedagogia, como ele era autogestionário, os alunos eles escolhiam o que eles queriam aprender e não existia uma avaliação, eles eram livres para escolher. O que acabou? Essa pedagogia ela não deu muito certo por conta disso, porque ela é muito livre. Então, a gente lembra muito bem dessa pedagogia dentro das faculdades, das universidades. Então, o aluno, se ele quiser assistir uma determinada aula, ele assiste. Se ele não quiser, ele simplesmente sai da aula e fica por isso mesmo. Então, aqui, ó, os conteúdos, as matérias são colocadas, mas elas não são exigidas.
e o desenvolvimento da autonomia, ou seja, eles eram livres. O método, vivência grupal na forma de autogestão. Então, era através do coletivo. Eles viviam em grupos, escolhiam o que eles queriam estudar, e era através de autogestão, tudo eles escolhiam. Relação professor-aluno não é diretiva, o professor orientador e os alunos são livres. Ou seja, não há uma hierarquia. O aluno aqui ele é participativo. Na aprendizagem, a aprendizagem informal via grupal. Ou seja, as decisões eram tudo tomada em coletividade. Quem mais contribuiu para essa pedagogia foi Celestin Freinet, Miguel Gonzalez e Arroyo. Celestin Freinet foi o que mais se destacou. Na Libertário, o que eu tenho que lembrar? O centro, autogestão, foca a participação crítica, certo? O papel da escola, transformação, né? A participação crítica. Os conteúdos, as matérias, elas eram colocadas, mas elas não eram exigidas. Ou seja, o aluno ele tinha autonomia. O método era por meio de vivência grupal, através de autogestão, onde o coletivo escolhia o que eles queriam aprender. A relação professor e aluno, o professor ele era orientador e o aluno era livre. Não existia uma hierarquia entre eles. Na aprendizagem, a aprendizagem formal e grupal, através de decisões coletivas. E o principal autor dessa pedagogia, Celestin Freinet. Agora nós vamos para a crítica social dos conteúdos ou histórico-crítica, que é o que nós vivemos hoje, né? O centro é os conteúdos e sociedade, o foco é o conteúdo vivo indissociável da realidade, ou seja, eu tenho que pegar aquilo que meu aluno já sabe e conseguir transformar em aprendizagem para ele. Então, eu vou partir daquilo que ele já sabe. O papel da escola é a discussão dos conteúdos. Aqui ele valoriza toda a bagagem do aluno, ele valoriza tudo que o aluno traz de fora. Os conteúdos culturais universais que são incorporados pela humanidade frente à realidade social, ou seja, análise crítica, teoria e prática, experiência e saber. Então, eu vou buscar os meus conteúdos dentro da realidade do meu aluno. Eu não vou buscar nada fora, vou buscar nada muito científico, até porque o meu aluno ele não vai conseguir aprender. Então, eu pego o que o meu aluno já sabe, incorporo com aquilo que eu quero ensinar para ele, para poder chegar numa aprendizagem significativa para aquele aluno. O método parte de uma relação direta de experiência do aluno, confrontada com o saber sistematizado. Ou seja, ele relaciona os conteúdos com a realidade. Como eu falei para vocês, ele pega a experiência do aluno e relaciona o conteúdo que ele vai ensinar com a realidade que o aluno está vivendo. Na relação professor e aluno, o papel do aluno como participador e do professor como mediador entre o saber e o aluno. Ou seja, o aluno é transformador. Então, aqui o aluno é participador e o professor, ele é apenas mediador. Ele não vai mandar, ele não vai impor nada para a criança, não. Ele somente vai mediar a aprendizagem. No caso aqui, a aprendizagem é baseada nas estruturas cognitivas e estruturadas dos alunos. Ou seja, a aprendizagem ela é toda baseada na realidade do meu aluno. Então, eu sempre vou partir daquilo que o meu aluno já sabe. Eu não posso pegar um conteúdo e jogar ele totalmente fora da realidade do meu aluno, até porque ele não vai entender nada. Então, eu vou pegar aquilo que o meu aluno já sabe, vou associar com o conteúdo que eu tenho que dar para poder construir uma aprendizagem significativa para o meu aluno. Quem mais influenciou nessa pedagogia foi Demerval Saviani, junto com esses outros pensadores aqui, ó. Então, gente, o que eu tenho que lembrar na pedagogia crítico-social dos conteúdos, o histórico-crítica? Gente, essa aqui, ela despenca nas provas de concurso público, então é muito importante vocês prestarem atenção em cada passo. A que mais cai nas provas de concurso público? Crítico-social dos conteúdos, cai demais, demais mesmo.
A tradicional também ela vem caindo muito e a tecnicista. Então não é muito diferente de você diferenciar elas. Você só vai lembrar que a tradicional é aquela pedagogia mesmo bem tradicional, na época dos jesuítas, certo? Onde o professor ele manda e o aluno ele tinha que obedecer. O professor ele depositava os conteúdos na cabeça do aluno, certo? Na tecnicista, o aluno ele era apenas uma tábua rasa, onde o professor ele passava o conteúdo para um aluno de modo mecânico, através de manuais, onde ele explicava o que o aluno tinha que fazer, ele seguia uma determinada técnica para chegar no objetivo dele. E lembrar do behaviorismo, que é a teoria do comportamento humano. Já no crítico social dos conteúdos, que ela já é dentro das progressistas, não é mais na liberal, como a tradicional, e a tecnicista, que é na liberal, e a progressista, que é a crítico social dos conteúdos, ela já é totalmente diferente, já é totalmente contrário. Centro, os conteúdos e a sociedade, o foco é o conteúdo vivo indissociável da realidade. Então, na pedagogia histórico-crítica, ele sempre vai partir da realidade do aluno. Ele vai pegar aquilo que o aluno já sabe, vai juntar com o que ele quer ensinar para poder chegar no objetivo final, que é fazer com que esse meu aluno ele se torne um aluno crítico, pensante, que ele possa construir a sua própria aprendizagem, que ele possa criar os seus próprios conceitos, ou seja, fazer o aluno realmente pensar. Então, eu espero que vocês tenham entendido nosso vídeo de hoje. Depois eu vou fazer um outro vídeo, onde eu vou colocar questões para que vocês possam entender melhor como é que funciona essas tendências dentro das questões, quais são as palavras-chave, o que vocês têm que prestar atenção. Então, fique ligado no nosso canal. E, gente, inscreva-se no nosso canal para que você não perca nenhum vídeo, não custa nada. Logo aí embaixo do seu vídeo, você vai encontrar uma tarjetazinha vermelha que tem o nome Inscreva-se. Você clica nela, logo do lado você vai encontrar um sininho. Você clica nesse sininho e clica na palavra Todos, pois toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser avisado pelo YouTube. E também não esqueça de dar o seu like. É muito importante você dar seu like para que o YouTube ele possa divulgar o nosso canal, para que possa chegar em outras pessoas. Que o intuito do nosso canal aqui é ajudar as pessoas que estão estudando para as provas de concurso público, que não têm condições de pagar um cursinho, não tem tempo, que tenham que estudar em casa. Então, nosso intuito é esse, ajudar as pessoas para que elas consigam ser aprovadas e conseguir o seu tão sonhado cargo. Então, muito obrigada, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, pois foi feito com muito carinho.